diminuírem a quantidade novo. de moedas sendo impressas por bloco ali. Eles podem fazer. Vocês já fizeram uma vez, já fizeram duas, por que eles não fariam uma terceira vez? A Ethereum já era? É uma Não, pergunta acho que não. boa aí, Não, ó. acho que não. E tem muita gente chateada. Falou, Luan, vou vender minhas Ethereums aqui. É. A Ethereum não vai bater mais os 10k, né? A Cara, gente analisando. Eu acho que, Fala aí. antes de você falar a tua opinião, eu acho que é o seguinte, o Ethereum cometeu alguns erros, tem cometido alguns erros, né, a Foundation ali, principalmente essa parte, eu vou até deixar o Felipe falar que ele sabe Ele mais gosta. os detalhes, mas uma coisa que é o que eu tenho falado, assim, quando o Ethereum mudou a forma de fazer o processo ali, criou a queima de Ethereums, foi um processo que foi feito, fez muita gente acreditar que o Ethereum podia ficar deflacionário, Sim. e por um tempo ele ficou mesmo, né? Eles fizeram a primeira parte da queima, depois eles diminuíram a quantidade de Ethereums por bloco ali, e fizeram o demerge, que foi a mudança de Proof of Work para Proof of Stake, e todo esse processo foi, né, construído de uma certa forma que fez com que o Ethereum ficasse deflacionário, ou pelo menos ele ficou por conta da utilização da rede e tal. Só que aí, muito o Ethereum era impraticável você usar a rede para pouco dinheiro, porque era $30, $50, $100 para você fazer uma transação. Ficou muito caro, mas isso era o que, inclusive, fazia com que a queima de Ethereum fosse maior, porque justamente os blocos eram muito ocupados, então você tinha uma queima maior de Ethereum, e isso acabou fazendo o Ethereum ficar deflacionário e acabou fazendo o Ethereum bater os valores que ele chegou ali naquele momento, né? E aí a própria rede Ethereum está buscando aumentar a escalabilidade, está buscando aumentar a sua velocidade e outras coisas. E para fazer isso, né, e para diminuir, por exemplo, a ocupação dos blocos, eles foram lá e implementaram uma mudança que foi, acho que foi o Proton Dankshard, eu não lembro se foi essa, mas separou ali a parte das segundas camadas do processo de mineração dos blocos normais. Eles colocaram isso numa área separada. Isso fez com que a utilização dos blocos caísse muito, os preços do Ethereum começaram a cair muito, e você começou a ter desafogou a rede. O que é positivo. Para a rede, é positivo. Mas isso fez com que o Ethereum voltasse a ficar inflacionário. E se você tem a expectativa de deflacionariedade indo pro buraco, a rede está funcionando melhor, é ótimo. Só que pro preço do token, isso não é bom. Então, assim, eu acho que entre os problemas do Ethereum tá esse, o Felipe vai falar de outros aí, que tem a forma que a Foundation faz ali, que eles têm Ethereum, mas eles mesmos não colocam em stake e tal. Mas isso tudo acho que enfraqueceu a rede, além das segundas camadas estarem crescendo, que são mais baratas, são mais rápidas. E outras redes, como a Solana, vem cada vez tomando mais espaço, e aí com muita moeda para você, ou muitos projetos para você distribuir aqui, entre os milhares que você tem, você começa a distribuir atenção, distribuir dinheiro. A gente não teve um ciclo de altcoin muito forte até o momento, nesse ciclo do Bitcoin e tudo mais. Então acho que o interesse pelo Ethereum acaba caindo, por conta de todos esses fatores, principalmente, na minha opinião, pela questão da deflacionariedade. Daqui a pouco o Vitalik vai inventar outra história lá, que vai de novo, que é uma coisa que eu sou contra, inclusive, as mudanças muito frequentes na rede. Para mim, o Ethereum nunca deveria ter mudado de Proof of Work para Proof of Stake. Acho que foi um erro gigante deles, mas a gente vai descobrir isso no futuro. Acho que o Ethereum morreu? Não acho que o Ethereum tenha morrido. Ela ainda é a segunda maior moeda, a segunda, é a única que até agora tem ETF também, que tem o mercado futuro, o mercado institucional enxerga o Ethereum como uma segunda moeda importante. Então acho difícil que ela perca esse posto com facilidade, mas que as expectativas com relação a grandes valorizações do Ethereum caíram, principalmente por causa dessas questões que eu falei, para mim, acho que são inegáveis. Mas, sinceramente, se o Bitcoin voltar a subir forte aí, se o mercado entrar, eu acho que o Ethereum vai puxar de novo a altcoin season, a gente vai ter de novo ela se valorizando. Mas eu já não tenho mais as mesmas expectativas com relação ao que a gente tinha anteriormente. Né? O lance da Ethereum, né, cara, é que é o seguinte, a gente tem que entender a diferença de uma moeda para um token. Quando a gente fala de blockchain, uma moeda, a gente tá falando de Bitcoin, a gente tá falando de Monero, ela tem a função de ser moeda, meio de troca, né, unidade de conta, não, e tal. No caso do Ethereum, cara, imagina o Ethereum, o token ETH como uma ficha de fliperama, certo? Você vai lá no fliperama, você põe a ficha e joga. Sim. Perdeu, você sai fora. Ganhou, você continua jogando até zerar e acaba. No caso do Ethereum, cara, o pessoal entende como moeda, porque todo mundo tá no mercado cripto, e eu vou me incluir, eu não vou sair dessa, não. A gente tá aqui pela especulação. Então a gente fala de Bitcoin, mas a gente quer que o Bitcoin suba. A gente fala, sei lá, da manta que a gente fala agora. Pô, se o cara tem manta, ele quer que suba. Se o cara tem Polygon, ele quer que suba. Se o cara tem BNB, ele quer que suba. E não é diferente no caso do Ethereum. Mas a gente tem que entender, cara, que a Ethereum, ela é uma ficha para você utilizar uma blockchain, para você utilizar um contrato inteligente. É como se você tivesse, cara, imagina o seu Windows
e esse Windows que você está usando, em vez de você comprar uma vez a licença, você vai, toda vez que você ligar o computador, você vai pagar uma fichinha ali para o Windows. A rede Ethereum é basicamente isso. Então, em questão de rede, cara, a rede Ethereum ela tá funcionando muito bem, ininterrupta, é a rede que mais funciona na história, mais inclusive do que o Bitcoin. Porque o Bitcoin teve algumas interrupções e a Ethereum não teve, né? E aí tivemos segundas camadas e tal. Só que qual que é o problema? A galera compra o token Ethereum e quer que o negócio suba. E eu também quero. Eu tenho um pouquinho de nada de Ethereum, mas eu também quero que suba. E aí o que acontece? Recentemente tem todo esse lance que o Marcelo falou, do negócio ser inflacionário, menos inflacionário, mudou de Proof of Work, né? De você botar na mineração, na tomada, botar uma plaquinha de vídeo na tomada por uma validação que você liga um servidor, um computador. Então tudo isso mostra talvez um descaso com os usuários, e mais descaso ainda quando a Ethereum Foundation, que é dona de uma boa parte de Ethereums, né, de Ethers, ela começa a vender o seu saldo. Então da mesma forma que a galera reagiu mal à mantra que os devs supostamente venderam aí sua quantidade de moedas toda, a gente ainda não tem a confirmação, por isso eu digo supostamente, né? Mas basicamente tudo indica que foram eles. A rede Ethereum também tá fazendo isso, ela tá vendendo. E a galera começa a olhar e fala assim, peraí, eu tô comprando Ethereum, Tô colocando em stake. tô colocando em staking, tô validando, tô botando uma pool de liquidez, tô fazendo um monte de coisa, e você, que é o dono da parada, tá vendendo? Tá trocando por dólar? E não coloca no stake. Por que eles não E colocam não coloca no stake. Aí é mal. Ó, Então, eles assim, fizeram um sistema, mudaram o sistema de mineração do processo para transformar em stake. E os próprios caras que fizeram essa modificação não colocam deles em stake. E aí, eles não colocarem, já fica meio assim. O problema é a desculpa deles não colocarem. Eles falam o seguinte, olha, a gente não vai colocar em stake, porque pode ser que no futuro tenha um hard fork na rede Ethereum e a gente seja obrigado a escolher um lado. Primeiro, mentira, não precisa. Se você tem 1000 moedas aqui, você tem 1000 moedas aqui, você duplicou, você tem 1000 moedas em cada lado, você não precisa escolher lugar nenhum. Você usa as duas e deixa o mercado escolher. 2, isso já aconteceu na rede Ethereum. A Ethereum se dividiu entre Ethereum e Ethereum Classic. Então, houve um hack lá no início, que era o hack da DDAO, DAO de Organização Autônoma Descentralizada. Um cara foi lá e conseguiu hackear a fundação Ethereum na época, né? Que era DDAO na época. E aí, o que acontece? A discussão foi, a gente vai voltar os blocos e anular esse hack desse cara e voltar o dinheiro pra gente, ou a gente vai seguir do jeito que a gente tá. O Vitalik, que é a turma dele, escolheu, não, a gente vai anular o que esse cara fez. Como assim tirar o nosso dinheiro? Vamos voltar o bloco, vamos voltar a blockchain, vamos anular a carteira desse cara, o saldo desse cara e vamos voltar pra gente. E aí splitou-se a rede entre Ethereum e Ethereum Classic. Em nenhum momento a fundação na época, o Vitalik na época, optou por outra coisa, teve debate. Ele simplesmente manteve a blockchain dele e foda-se o resto. Então é uma desculpa mentirosa, é uma desculpa desonesta que só pega a trouxa. E aí no final das contas a galera começa a pensar o seguinte, cara, a fundação Ethereum pré-minerou Ethereum lá atrás e tá trocando por dólar. E eles querem que eu pegue o meu dólar, o meu real, o meu euro e troque pelo dinheiro que nem eles querem. Porra, tá parecendo um governo? Tá parecendo um governo. Tu entendeu? É isso. Tu entendeu? E aí a galera começa a ficar descrente. E aí tem mais alguns devs lá da rede Ethereum dizendo que eles estão numa política muito woke. Então, assim, cabelo vermelho, sovaco cabeludo. E o que acontece? Agenda verde, até uma das justificativas. Uma das justificativas para trocar pro stake foi justamente essa questão de, porque tá gastando muita energia. ESG e tal. Então, assim, tá complicada a situação da Ethereum. Então, a galera, no final das contas, a galera tá olhando pro Ethereum com descrença. Imagina. Agora, eu não me engano. Já olharam com descrença pra XRP, já olharam com descrença pra Solana, Sim. já olharam com descrença pra tantas outras coisas, já olha elas aí no topo, né? Olha a Solana subindo, XRP subindo, BNB, não nesse momento, mas assim, nesse ciclo, né? Então a Ethereum também pode resgatar. Cara, você quer uma moeda que morreu mais do que a Solana? A Solana morreu morrido. Morreu assim, enterraram ela. Quando aconteceu o caso da FTX, a FTX era o principal financiador do projeto da Solana. E aí a FTX quebrou, aconteceu tudo o que aconteceu, e a Solana foi pro buraco, forte. E ainda travava, era uma blockchain que travava. E hoje em dia tá hypada, né? Porra, hoje ela é a terceira, quarta maior blockchain. Você tá entendendo? Ela perde só pra Ethereum, XRP e o USDT. E acho que talvez BNB agora, elas ficam alternando ali. Cara, é uma blockchain que tava morta, enterrada. Se tivesse alguma coisa assim, Felipe, me fala uma coisa que não vai sobreviver no próximo ciclo. Eu ia falar, cara, Solana. E foi a que... E foi a que mais subiu, uma das que mais subiu ali dentro dos top 100, né? Foi uma das que mais subiu, pô. Então dá pra recuperar. Só que primeiro, a galera tem que entender o que é a ficha do jogo, né? O que é a ficha pra você utilizar Ethereum, que é o token ETH, e o que é especulação. Como o Marcelo disse,
Depois que começou a queimar moedas, começou a ter uma política mais monetária ali, inteligente pro Ethereum. Só que quando usa menos, queima-se menos. Só que nada impede, como já aconteceu, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eles diminuírem a quantidade de moedas sendo impressas por bloco ali. Eles podem fazer. Vocês já fizeram uma vez, já fizeram duas, por que eles não fariam uma terceira vez? Só que tem um outro problema. Eles estão prometendo que vão fazer lá os shardings, né? Que seria uma divisão. Imagina que o Ethereum hoje é uma estrada, eles querem dividir essa estrada em fazer várias estradas, né? Que nem aqui em São Paulo tinha a Anhanguera, fizeram a Bandeirantes, você tem 2 estradas para escoar o trânsito, né? Eles querem fazer uma coisa parecida no Ethereum, já prometeram isso há muito tempo atrás, é projeto para frente. Se isso aí for implementado, vai piorar ainda mais a situação. Porque você vai ter ainda mais desafogo na rede, a rede vai ficar mais leve ainda, vai ficar mais rápida, os blocos vão ser menos ocupados, vai ter menos queima. Então, você tem 2 coisas aqui. Eu quero que o token se valorize, eu quero que a rede funcione bem. Eu acho que as 2 coisas ao mesmo tempo, você tem é difícil você fazer essas 2 coisas, porque é o que o Felipe falou, é a ficha. Você tá querendo apostar na ficha, e a ficha é só para pagar a conta aqui. Se essa ficha é barata, que é o caso da Polygon, por exemplo, a Polygon, a ficha é muito baratinha. Eu não preciso comprar a Polygon. A Polygon só serve para pagar a taxa de rede. Não serve para mais nada, né? Você pode fazer DeFi, outras coisas, mas na rede é só para isso. E ela é muito baratinha, por fazer a transação custa milésimo de centavo. Então, o token continuar subindo, não tem muito interesse. Por que eu vou fazer para ele subir? Entende? Então, você tem mais essa dificuldade aí pro Ethereum. Então, é um desafio grande aí. Vamos ver como é que o Vitalik consegue dessa vez. Eles mudaram a fundação, né? Eles mudaram lá a liderança da fundação pra, entre aspas, ficar menos woke, mas vamos ver, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo. Galera que tá acompanhando aqui, gosta de Ethereum? Deixa aqui nos comentários. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.